Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, sejam bem-vindos ao Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema muitas vezes pouco discutido, que é o câncer de estômago. E nosso tema de discussão será desafios a conquistas, a evolução do tratamento do câncer de estômago. Então, estou aqui com o colega, Dr. Ari Macedo, gastrocirurgião. Ari, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é uma honra aceitar o convite e sou muito favorável à ideia de que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos e ter esse contato muito próximo com vocês é bastante gratificante e engrandecedor. Obrigado. Ótimo, Ari. Então, quando a gente fala de câncer de estômago, né, muitas vezes, como eu já comentei, é pouco discutido esse tema, né? Mas quando a gente pega a incidência, ele é o 4º câncer mais frequente nos homens e o 6º nas mulheres. E é um tumor com alta mortalidade, né? Muitas pessoas ainda falecem do câncer de estômago. E muito é explicado por conta do diagnóstico tardio, né? Então, a gente hoje no Brasil faz muito diagnóstico tardio, né? Apenas 30% dos casos é aquela doença mais inicial, em que um tratamento curativo é alcançado na grande maioria das vezes. E nos outros 70% ali, o diagnóstico já tem um acometimento de linfonodos ou mesmo uma doença metastática. Por que isso acontece no Brasil? Por que a gente faz tanto diagnóstico tardio? Para entender esse aspecto da neoplasia gástrica, é importante a gente lembrar que o estômago é um órgão de dimensões relativamente grandes. A imensa maioria dos tumores do estômago surge da mucosa, do revestimento interno do estômago. E o que acontece é que o tumor gástrico, ele, nas fases iniciais, surge de uma lesão ulcerada, da chamada mucosa gástrica, e essa lesão ulcerada dificilmente causa sintomas. Nessas fases iniciais, o único contexto no qual a gente consegue fazer o diagnóstico é no caso dessa lesão ulcerada levando a sangramento e consequente anemia ferropriva. Por isso que é importante nessas situações a gente submeter o paciente à investigação da causa da anemia e não simplesmente fazer ali a reposição de ferro. Agora, como você mesmo disse, na imensa maioria das vezes essa lesão tem o diagnóstico justamente quando ela causa sintomas, ou seja, quando ela já está no estágio avançado. É justamente por conta de só apresentar sintomas nos pacientes nos estágios avançados é que a gente, infelizmente, faz o diagnóstico da doença da neoplasia gástrica de forma tão tardia. Então, assim, se a gente faz diagnóstico de forma tardia, e isso a gente tem até a explicação, né? É um tumor que muitas vezes, quando dá sintoma, ele já está numa fase um pouco mais avançada. A gente tem rastreamento, né? Que são exames que a gente faz na população saudável para ver um diagnóstico naquela fase ainda de doença assintomática. A gente faz isso para câncer de intestino, com colonoscopia. A gente faz isso para câncer de mama, com mamografia. Fazemos Papa Nicolau. Hoje, no Brasil, é recomendado fazer algum exame de rastreamento? Segundo as políticas públicas nacionais, a neoplasia gástrica não tem vantagens em você fazer o rastreio em âmbito populacional. Existem algumas populações em específicos onde a incidência da neoplasia gástrica é ainda maior e daí sim, de forma seletiva nessas populações, merecem ser submetidos ao rastreio. Diferente, por exemplo, do contexto dos países ocidentais como a Coreia e o Japão, onde a incidência da neoplasia gástrica é grande e eles sim possuem políticas públicas de rastreio através da realização de endoscopia ou de exames de radiografia com contraste via oral. Tá. Então, assim, você falou, então hoje a gente não faz endoscopia para todas as pessoas, independente da idade, né? A gente acaba fazendo quando tem algum sintoma. Então, basicamente, a endoscopia é o exame, vamos dizer assim, padrão ouro para investigar os sintomas e fazer o diagnóstico. Então, dentre todas as pessoas aí que apresentam algum sintoma relacionado ou possivelmente relacionado ao câncer de estômago, quem que a gente merece fazer um exame de endoscopia? Tem alguns sintomas que chamam a atenção e que são chamados os sinais de alerta, e esses sim merecem ser investigados a partir da realização de uma endoscopia. Se a gente considerar, por exemplo, pacientes com pirose e regurgitação dentro do contexto da doença do refluxo, caso esse paciente venha apresentar disfagia, perda de peso, dor abdominal de forma recorrente, náuseas, vômitos e principalmente empachamento pós-prandial, a gente considera que esse paciente merece
uma investigação mais incisiva com a realização de endoscopia. Porque normalmente esses sintomas, com os sintomáticos, médios sintomáticos leves, eles costumam melhorar. Caso não venham a ter resolução com essas medicações simples, esses pacientes são considerados de risco para neoplasia gástrica e merecem investigação a partir da endoscopia. E até assim, no consultório é muito frequente, né, o paciente perguntar: doutor, tem alguma coisa que eu possa fazer para tentar evitar, né, desenvolver um câncer de estômago? A gente sempre recomenda atividade física, não fumar, evitar o uso abusivo de bebida alcoólica, isso de uma forma geral para todos os cânceres. Mas quando a gente fala em câncer de estômago, né, hoje, qual que seria a sua recomendação? Chega um paciente: doutor, o que eu posso fazer para minimizar a chance de desenvolver? Qual que seria a sua receitinha de bolo aí para as pessoas que estão nos escutando? Quando a gente pensa na parte preventiva da neoplasia gástrica, é importante a gente dividir as lesões do estômago em basicamente duas situações. Uma delas são as lesões no estômago mais distal, onde a infecção pelo H. pylori, o tabagismo e o etilismo têm uma relação muito direta e, portanto, políticas públicas e mudanças no estilo de vida que atuem nesses fatores de risco são efetivos quanto à prevenção. E a segunda situação são nos tumores mais proximais ou até mesmo da transição esôfago-gástrica. Nesse contexto, a relação com a doença do refluxo e a obesidade tem uma grande importância. Então, mudanças no estilo de vida promovendo a perda de peso vão ter, sim, um impacto direto na prevenção da neoplasia gástrica proximal. E falando até agora do H. pylori, né, uma coisa também que talvez mudou nos últimos anos, aquele paciente quem trata H. pylori, trata em todo mundo, não trata. Hoje, você bem falou que o H. pylori tem relação com câncer de estômago, né? O processo de inflamação crônica ali relacionado à infecção, gerando ali as atipias, mutações e desenvolvimento. Hoje, na sua prática, paciente que fez endoscopia, H. pylori positivo, esse paciente deve ser tratado? A princípio, sim, porque é sabido já a relação do H. pylori gerando um processo inflamatório crônico na mucosa, levando à atrofia, metaplasia, displasia e até a neoplasia gástrica. Então, via de regra, todo paciente diagnosticado com infecção pelo H. pylori merece tratamento. A grande polêmica é que os levantamentos estatísticos nacionais mostram que 80% da população é infectada pelo H. pylori, de tal forma que a reinfecção é bastante frequente. Isso traz certa divergência nas condutas, mas via de regra, pelo menos na prima infecção, todos os pacientes diagnosticados com infecção pelo H. pylori merecem ser tratados. Perfeito. E agora vamos partir, né, pensar na jornada do paciente. Então, ele evoluiu com sintomas, ele fez uma endoscopia, nessa endoscopia mostrou um tumor gástrico, né, o adenocarcinoma, vamos falar que é o tumor mais frequente. E nesse momento, né, que o paciente recebe o diagnóstico de um câncer de estômago, né, geralmente ele volta com o médico que pediu a endoscopia, e na grande maioria das vezes é o gastrocirurgião. Nesse momento que o paciente chega para você, qual que é a sua condução, né? O que é o seu próximo passo para decisão de tratamento? Qual é o exame que você geralmente recomenda para a gente conseguir fazer o planejamento de tratamento? Como toda doença neoplásica, após o diagnóstico, é necessário que a gente faça o estadiamento da doença. A endoscopia, ela consegue mostrar para a gente com bastante nitidez a localização da lesão, o que tem implicação direta no nosso planejamento cirúrgico, mas é importante a gente avaliar, primeiro, qual é o grau de profundidade da parede gástrica acometida por essa lesão, para que a gente possa, por exemplo, definir entre a ressecção através da endoscopia ou a ressecção cirúrgica. É importante também a gente saber qual é o acometimento linfonodal, ou seja, das ínguas ao redor do órgão, e principalmente se há doença à distância, as chamadas metástases, sendo os principais locais o fígado e o pulmão. Então, feito o diagnóstico, a gente precisa basicamente de exames para avaliar quão avançada a neoplasia gástrica está, para a gente conseguir definir a estratégia terapêutica para esse paciente. Não, perfeito. Você comentou bem a respeito da tomografia. Então, endoscopia e tomografia eu acho que está muito já consolidado como exames que o médico cirurgião sempre pede, né? Então, assim, eu acho que esses dois exames faz parte da rotina, já está no nosso senso comum, vamos dizer assim, de quem trata câncer gástrico, quem tem mais experiência e quem tem menos experiência, são exames que sempre é feito.
Queria que você comentasse a respeito da ecoendoscopia, né, do ultrassom endoscópico, que hoje ele está no rol da ANS, então a gente tem acesso do ponto de vista pelos convênios. Muitas vezes esse acesso não é tão real assim, porque o equipamento, de uma forma geral, e mesmo especialistas que fazem a ecoendoscopia não estão tão distribuídos, disseminados no Brasil, de uma forma geral. Hoje, na nossa realidade, a gente tem acesso a esse exame com grande, vamos dizer, com facilidade, né? Eu, pelo menos, sempre que eu peço, consigo ter um resultado de forma precoce. Mas queria que você falasse um pouco na sua experiência do dia a dia. Você pede ecoendoscopia para paciente com câncer de estômago? Como na maioria das vezes em que é feito o diagnóstico da neoplasia gástrica trata-se de uma lesão avançada, dificilmente a ecoendoscopia nessa situação vai mudar a nossa condução do caso. Neoplasia avançada merece ressecção cirúrgica, a não ser que tenha metástase à distância, e daí a dúvida fica quanto à aplicabilidade da neoadjuvância ou não. Porém, nos casos em que a endoscopia faz o diagnóstico da chamada neoplasia gástrica precoce, a realização da ecoendoscopia é mandatória justamente para a gente conseguir definir se essa lesão é elegível para ressecção endoscópica ou se já há acometimento além da chamada camada SM1 da parede gástrica, o que leva a gente a submeter esse paciente à ressecção cirúrgica, haja visto que esses pacientes que têm acometimento além da SM1 têm um risco aumentado de acometimento linfonodal. Nessa situação, o paciente vai para o tratamento cirúrgico, não por conta da ressecção da lesão em si, mas principalmente para que ele seja também submetido a uma linfadenectomia, como uma forma também de tratamento da doença. E vou falar uma coisa que não é tão rotina, né? Então, o tratamento endoscópico de câncer de estômago, né? Eu acho que a minoria dos pacientes que a gente pega nesse estágio, infelizmente, acho que os países que fazem rastreamento, como o Japão, os países orientais, eles fazem muita endoscopia de rastreamento, pegam muito pacientes de uma forma mais precoce. E lá talvez seja, no mundo, o país que mais tem experiência das ressecções endoscópicas. Então, só para a gente ter um conceito geral, lógico que não dá para passar toda a informação, mas qual que é aquele paciente, então, que quando chega, a gente deve considerar e deve discutir com o nosso colega da endoscopia se é factível ou não fazer uma ressecção por endoscopia? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar os critérios de indicação da ressecção endoscópica. Recentemente eles foram revistos e a gente tem bem estabelecidos que são os critérios e os critérios ampliados. Mas de uma forma bastante direta e um tanto quanto resumida, basicamente as lesões de até 3 centímetros, com um acometimento até a chamada camada SM1, e os tumores bem diferenciados, não ulcerados, são a princípios elegíveis para o tratamento endoscópico. Não, maravilha. Mas, infelizmente, a nossa realidade, né, no Brasil é o contrário, né? São poucos casos que eu, pessoalmente, a gente conseguiu tratar de forma endoscópica, né? E esse paciente realmente ficou curado com o tratamento endoscópico. A gente pega a grande maioria das vezes aquele paciente que até está em doença inicial, né, mas que ele foge dos critérios do tratamento local e ele vai para uma cirurgia. Mas na grande maioria ainda, a gente faz diagnóstico daquele paciente que tem acometimento nos linfonodos, né, ou que ele tem invasão das camadas mais profundas ali, e esse paciente ele acaba, que a gente chama o estágio um pouquinho mais avançado. E hoje, né, agora puxando um pouquinho o meu lado ali de oncologista clínico, né, a gente acaba pegando as evidências, e hoje a melhor evidência científica que a gente tem para pacientes a partir de tomar o T2 ali, T2 para cima, linfonodo positivo, sem metástase, né? Então, eu estou falando daquele doente que tem uma doença localizada, mas sem metástase. A gente hoje preconiza o tratamento que a gente chama perioperatório, neoadjuvante, que a gente começa com quimioterapia, opera, e depois a gente complementa aí com quimioterapia. Então, é o esquema FLOT, então faz 4 ciclos de FLOT, esse paciente vai para uma cirurgia, aí depois eu quero saber qual é a cirurgia mais recomendada, e aí a gente complementa, né, com quimioterapia. Tem várias dificuldades de completar todo esse tratamento, toxicidade da quimioterapia no paciente pós uma gastrectomia que não é fácil, mas hoje a melhor evidência é essa, né, fazer tratamento perioperatório nesses doentes. Mas o que eu vejo é que muitas vezes, e aí eu trabalho na parte privada e no SUS, no privado ainda vejo esse paciente seja encaminhado para um oncologista de forma mais precoce,
e a gente fazer uma discussão mais multidisciplinar, pedir uma ecoendoscopia, ver se tem cometimento linfonodal e decidir de forma multidisciplinar a questão do tratamento perioperatório. Mas no SUS ainda vejo que a gente pega muito paciente que é operado para o cirurgião, ele não passou por uma discussão multidisciplinar e ele já chega para o oncologista com uma cirurgia, uma gastrectomia, com múltiplos linfonodos acometidos, e a gente sabe que não é o ideal, né? Mas aí sabe que tem o mundo ideal e o mundo real, né? E isso é difícil. Na sua opinião, como cirurgião, né? Lógico que você é especializado, é uma pessoa que trabalha com isso diariamente. Então, para você eu acho que é muito lógico, mas entendendo o lado dos cirurgiões de uma forma geral, por que hoje a gente ainda recebe muito paciente operado upfront? A gente pode abordar, para responder essa pergunta, basicamente 2 cenários. O primeiro deles é que, infelizmente, nem todo profissional já está conscientizado dessas novidades a respeito do tratamento multidisciplinar da neoplasia gástrica e, eventualmente, esse paciente pode não ser encaminhado para um oncologista simplesmente por um despreparo da equipe. Mas acho que essa não é a questão a ser analisada. É importante a gente lembrar também que existem alguns casos que, ao ser diagnosticada a neoplasia gástrica, esse paciente preferencialmente deve sim ir para a cirurgia, como, por exemplo, nos pacientes em que o tumor está levando a alguma obstrução do piloro. Esse paciente tem um estado nutricional depletado e que muito provavelmente não vai receber bem a terapia neoadjuvante. Nessa situação, esse paciente precisa sim ir para a cirurgia chamada upfront, como uma primeira etapa do tratamento, tanto para diminuir a chamada carga tumoral, quanto para viabilizar uma via alimentar para ele. Esses pacientes até podem ser submetidos a uma cirurgia para uma derivação alimentar e daí sim submetido à neoadjuvância. Mas isso ainda não é a situação mais comum. Existem ainda outras indicações de levar o paciente para a cirurgia upfront, como, por exemplo, na linite plástica, nos casos de tumores que estão causando sangramento, e também nas situações em que há instabilidade de microsatélite. Essas são as indicações clássicas de tratamento cirúrgico upfront. Maravilha. Eu acho que depois a gente pode até falar sobre instabilidade de microsatélite, eu acho que é uma coisa mais recente, não é uma coisa tão comum. Alguns laboratórios de patologia hoje aí já soltam lá a avaliação dessas proteínas de gene de reparo de forma imediata, então já tem essa informação que é interessante. Eu acho que hoje a gente tem ainda um pouco mais de dúvida do que certeza se a gente deve operar direto o paciente com instabilidade ou não, se a quimioterapia para esse paciente tem um real benefício ou não do ponto de vista perioperatório e até adjuvante. Mas eu quero reforçar que eu acho que ainda existe um pouco de falta até de conhecimento numa parcela de cirurgiões em que a neoadjuvância é uma coisa importante, né? Então, acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui, que discutir com o oncologista, ter uma discussão multidisciplinar é fundamental nesses casos, para a gente tome a melhor decisão de tratamento. E aí eu queria agora voltar do ponto de vista cirúrgico, né? Então, assim, a gente tem evidências aí de possibilidade de cirurgia no câncer gástrico, gastrese subtotal, total, as linfadenectomias possíveis realizadas. Então, hoje, o que seria o padrão ouro, né, para a cirurgia do paciente com câncer de estômago? A gente precisa analisar a localização da lesão no estômago para definir qual é a cirurgia a ser feita, entre gastrectomia subtotal e a gastrectomia total. As lesões que têm uma distância entre elas e a TEG maiores do que 10 centímetros podem ser submetidas a uma gastrectomia total. Caso essa distância seja menor do que 10 centímetros, para que seja respeitada a chamada margem de segurança, o recomendado é que esse paciente seja submetido a uma gastrectomia total. Em seguida à gastrectomia, é necessária a reconstrução do trânsito intestinal. Historicamente, há várias formas de ser feitas essa reconstrução, mas a mais recomendada atualmente é a reconstrução em Y de Roux. Quanto à linfadenectomia, que obrigatoriamente deve ser feita nos casos de tratamento cirúrgico da neoplasia gástrica, existe certa divergência entre a escola japonesa e a escola ocidental, capitaneada pelos Estados Unidos e pela Europa. Os orientais recomendam que seja feita a linfadenectomia até o nível D3, tá? Que envolve tanto os linfonodos perigástricos quanto os das principais artérias que irrigam o estômago e também os linfonodos do reto peritônio dos espaços intercavo-aórticos. As escolas ocidentais, Estados Unidos e Europa, recomendam a realização da linfadenectomia até a extensão D2. Tá? Isso tudo é preconizado
baseando-se na sobrevida do paciente e na morbidade relacionada a esses procedimentos. Para entender essa diferença, basta a gente lembrar do que é o estereótipo do ocidental e do oriental. O ocidental, por conta da alimentação, tem normalmente um IMC mais dentro da normalidade, diferente da população oriental, onde a obesidade tem uma incidência maior, e obviamente que fazer uma linfadenectomia mais extensa vai estar relacionado a uma morbidade maior, sem acrescentar tanta sobrevida livre de doença. Então hoje, Brasil, nossa realidade. Qual que é a cirurgia que é preconizada aqui pra gente? Gastrectomia total ou subtotal, preferencialmente com reconstrução em Y de Roux, com a linfadenectomia AD2. Não, maravilha. E aí vamos voltar sempre na discussão atual, cirurgia robótica, né? Eu acho que a cirurgia robótica é uma tecnologia, uma cirurgia minimamente invasiva que está consolidada em diversas indicações, algumas com ganho muito mais precisos, mais respaldados, principalmente cirurgias urológicas, câncer de próstata. A gente sabe que a gente tem mais estudos, né? Mais evidências comprovando o benefício dessa estratégia. Para câncer de estômago, né? Hoje o paciente chega e aí a gente tem algumas limitações da cirurgia robótica, a questão de custo, né? Isso eu acho que impacta bastante. Mas o mais importante é saber o quanto ela tem real benefício, né? Se a gente está incorporando custo, será que esse custo está sendo acompanhado por algum benefício real para o paciente, né? Então, vale a pena ele investir aquele dinheiro que o convênio não vai cobrir, independente, pode ser o melhor convênio, mas não é um convênio que vai ter uma cobertura total dessa cirurgia. Então, hoje, né, o que a gente tem de evidência, qual é a vantagem real da cirurgia robótica? Tem essa vantagem ou não? Os estudos que comparam a tratamento cirúrgico da neoplasia gástrica através da cirurgia robótica com a laparoscópica, assim como os que comparam a laparoscopia com a cirurgia aberta, são todos baseados em não inferioridade. Então, a gente não tem bem estabelecido se trazem uma vantagem. O que a gente tem é compatibilidade quanto aos resultados oncológicos e, eventualmente, se observa vantagens relacionadas diretamente a essa tecnologia. Se a gente for comparar, por exemplo, a laparoscopia com a cirurgia aberta, existem 2 estudos clássicos que comprovam essa não inferioridade, que é o estudo CLASS 1 e o CLASS 2, feitos na Coreia, e tem também o JCOG 0912, que é da escola japonesa e que comprovam isso, uma não inferioridade da laparoscopia frente à ressecção da cirurgia aberta, agregados às vantagens da laparoscopia, por exemplo, menor dor pós-operatória, menor tempo de internação, apesar de um custo maior relacionado ao emprego de uma tecnologia. E quando a gente vai comparar a cirurgia robótica com a laparoscópica, de novo, o que tem são estudos de não inferioridade, mas que comprovam também os benefícios da cirurgia, do emprego direto da tecnologia robótica, como menor tempo de sangramento e menor duração da internação. Mas quanto a resultados oncológicos, o que a gente tem é uma equiparação de todas essas modalidades de tratamento cirúrgico. Ari, estamos chegando no final do nosso tempo. Então, a última pergunta, e eu queria que você trouxesse, na sua opinião, é uma opinião totalmente pessoal, nos últimos 10 anos, né, se a gente pegar um tempo mais preciso ali, qual que você acha que foi o maior avanço, né? Então, o nosso tema é os avanços no tratamento do câncer de estômago. Então, na sua opinião, o melhor avanço nos últimos 10 anos no câncer de estômago, qual que foi? Pensando no contexto Brasil, eu diria que o melhor avanço para o tratamento da neoplasia gástrica, na verdade, é o que a gente vê em outras modalidades também das doenças oncológicas, que é justamente o que está acontecendo nesse momento aqui. Essa interdisciplinaridade, o amadurecimento de todos os serviços que tratam de oncologia, sabendo exatamente qual é o papel de cada profissional e como cada um pode contribuir para o tratamento do paciente, com certeza é o maior avanço. O melhor da oncologia clínica, aliado ao melhor da cirurgia oncológica, e os dois trabalhando juntos, em conjunto com nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e todos os outros profissionais da saúde, o melhor de cada uma dessas profissões empregados no bem-estar do paciente, que eu diria que é o grande avanço dos últimos 10 anos na maioria dos serviços de oncologia do Brasil. Maravilha, eu concordo plenamente, eu acho que a discussão multidisciplinar é fundamental em qualquer tratamento médico, mas na oncologia isso tem até respaldo baseado em evidência, mostrando que quem é tratado num time multidisciplinar, esse paciente tem melhor desfecho, então concordo.
Mas concordo também que o cirurgião é quem cura o paciente com câncer gástrico, então o oncologista está aqui para a gente trabalhar junto, para a gente escolher o melhor sequenciamento, mas a cura hoje vem com a cirurgia, né? Então aquela doença localizada que é passível de cura, a gente não consegue abrir mão da cirurgia para curar esse paciente, né? Então agora puxando um pouquinho a sardinha do lado do oncologista, vou até fazer a mesma pergunta que eu te fiz. Na oncologia, eu acho que a gente tem um ganho significativo que é realmente a medicina personalizada, a avaliação de biomarcadores, né? E a gente tratar conforme o biomarcador daquela doença. Então, hoje a gente consegue direcionar biomarcadores para câncer gástrico. A gente tem alguns já totalmente consolidados, como a avaliação de HER2, a avaliação de PDL1, a instabilidade microsatélite, né? Nos próximos anos, a gente vai ter acesso também à medicação terapia anticlaudina, que então a gente vai ter que fazer esses biomarcadores todos. E hoje a gente personaliza o tratamento da doença metastática, né? Então, na doença inicial, a gente conversou bastante, mas na doença metastática, hoje, o câncer gástrico abriu muitas perspectivas de tratamento. E, felizmente, as perspectivas é baseado em biomarcador para diminuir efeito colateral, tratamento para melhorar a sobrevida. Então, acho que a gente tem um leque muito grande de opção. Mudamos o paradigma de tratamento de doença metastática nos últimos anos. Eu acho que na oncologia clínica eu tenho isso também para acrescentar. Ari, finalizar aqui nossa discussão. Queria agradecer a sua presença com a gente. Realmente foi muito enriquecedora a discussão. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço o convite e sempre que possível podem contar comigo que eu estou à disposição. Obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau. O Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.